Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de A Física da Segunda Série. Eu sou a professora Gilcléa, vou ficar com vocês aqui no vídeo e o professor Luciano. Tudo bom, professor Luciano? Olá, professora, tudo bem? Tudo bem. Olá, pessoal, como estão vocês? Sejam bem-vindos aí ao início desse ano letivo. Continue como sempre fizeram aí, saudade de vocês, participem bastante, interajam, essa galera é muito boa, para que a gente tenha boas aulas aqui, porque isso depende de vocês, não é isso, Bruno? Que bom, né, que vocês já foram alunos aí, muitos de vocês já foram alunos do professor Luciano e nós vamos estar aqui juntos nesse curso da segunda série. Então vamos começar lá no momento da exposição. Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente. Estou vendo aqui que o pessoal de Araci já chegou, o pessoal de Macaúbas, o pessoal de Grapiúna, a Amanda aí de Macaúbas, o Pedro de Poções. Sejam todos bem-vindos aí para o nosso curso de Física da segunda série. E eu garanto para vocês que vai ser um curso muito bom, muito interessante, aliás, como a física é, né, gente? Então vamos aí conhecer algumas, vocês vão rever algumas regras, não, passos para nosso início da unidade. Vou mostrar para vocês alguns instrumentos que nós vamos trabalhar, claro, e falar sobre o nosso curso da Física da segunda série. Mas antes disso, a gente vai aí rever, porque vocês já conhecem também a nossa equipe de Física. E para quem está chegando agora no MTEC, vai passar a conhecer. Olha aí, então Física segunda série, nosso momento de exposição, e a nossa equipe que é articulada pela professora Raquel Aranha e composta pelos professores Gilcléa Oliveira, que sou eu, professor Joelso Souza, professor Luciano Andrade, conhecido aí da maioria de vocês, professor Luiz Odizo e o professor Neide Pinheiro. Aqui, né, estamos aí juntos na equipe de Física e todos nós trabalhamos juntos, então, né, pode ser que algumas aulas vinham o professor Luciano com a professora Neide, o professor Luiz, o professor Joelso, porque todos nós aqui, né, trabalhamos juntos, elaborando aí as aulas para vocês, tá certo? Ok? Então vamos lá. Olha aí, Física segunda série, anota aí no caderninho de vocês para que possa organizar e se orientar durante o nosso curso, tá bom? Então vamos lá. Olha aí, olhando aqui para vocês, né, quero dar um alô aí a todos os mediadores, né, outra equipe que trabalha junto conosco e todos os alunos e alunas que aproveitem bastante aí a segunda série. Vocês já caminharam aí pela primeira série, viram que é muito interessante que tem e que aproveitem bastante o que traz esse curso da segunda série. Antes de começarmos, quero colocar uma mensagem de boas-vindas, uma mensagem que alguns devem conhecer, faz parte de um trecho de um filme que se chama Desafiando Gigantes, né? Um filme antigo, mas que tem um trecho muito bom e que vale a pena ser visto. Então dá uma olhadinha aí no vídeo. Essa atitude é como o aroma de seu coração. Quando sua atitude cheira mal, seu coração está errado. Ele pregou bem hoje. Uhum. Que? Como foi sua atitude, Brock? Legal. Então tá pronto pro exercício de carregar, né? E todo mundo vai fazer. Peguem seus pares, vamos lá. Vamos lá, gente, eu quero ver todo mundo fazendo. Vamos lá, anda, sem moleza. Eu quero ver, vamos lá, vai. Vai, Matt, eu quero ver você andando, eu quero ver você também, Jamie. Vamos lá, consegue. Vamos lá, gente, vocês conseguem. Foram 10 jardas, agora eu quero mais, vamos lá. 10 jardas, só 10 jardas. Vocês conseguem, vamos. Isso. Muito bem, pode parar. Isso. Ai, caramba, qual é, cara? Que brincadeira é essa? Esfria a cabeça. Ai, treinador, o Westview tá mais forte este ano? Mais do que a gente. Já tá achando que vai perder sexta à noite, Brock? Não se conseguirmos vencer. Vem cá, Brock. Você também, Jeremy. Que? Me dei mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Que? Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50?
Faço 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá. O melhor. Tá legal. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo. Mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Jeremy, suba nas costas dele. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem. Vamos lá, Brock. Levante o joelho, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue. Continue. Isso. Quero ver resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Vai lá, você consegue. Vai. Consegue sim. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Força aí. Ele tá muito cansado. Isso, Brock, vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20, dê o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock, não pare. Eu não parei, só tô descansando. Vamos lá, tem que continuar, não pode parar enquanto não fizer tudo. Vamos, continue, isso aí. Você consegue. Vai, Brock, vai. Você tem força, dá o melhor de si, vamos lá. Vai, Brock, você tem força, muita força, vamos. Você consegue, dá o melhor de si. Continue, continue. Vai, Brock, você consegue. Vai, Brock, continue, não coloque os joelhos no chão. É isso aí, dê o máximo de si, vai, não pare. Você consegue, não pare. Isso mesmo, vai, garoto. Continue, não coloque os joelhos no chão, continue. Não pare, não desista, você vai conseguir. Continue, Brock, isso aí, continue. Dê o melhor de si, Vai, continue, Brock. Vai, continua. Tá doendo. Não reclame, dê tudo de si, continue. Continue, é isso aí. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista, Brock, você consegue. Você está indo bem. Continue, cara, continue. Vamos lá, garoto, você consegue, dê o melhor de si. Tá doendo. Eu sei que está, mas continue. Agora é só o coração, não pode parar, Brock. Vamos lá, você consegue. Vamos lá, continue. Tá doendo. Eu sei que está. Meus braços mas estão não queimando. desista, Brock. Continue, você consegue, garoto, vamos lá. Vai, isso. Tá doendo. Dá o melhor de si, cara, não para. Continue! Vai! Tá doendo! Eu sei que tá doendo, mas continue! Vamos lá, Brock! Você consegue! Vamos, Brock! Vamos lá! Olha, só mais um pouco! Vamos lá, Brock! Continue! Não desista, cara! Não desista! Só mais um pouco! Vamos, Brock! Continue! Você consegue, Brock! Consegue sim! Vai, Brock! Você consegue! Anda, Brock! Só mais um pouco! Vamos, Brock! Anda, Brock! Mais um passo! Vamos, Brock! Continue! Não desista! Você está chegando! Vamos, Brock! Não desista! Continue! Vai, Brock! Mais um pouquinho! Não para não! Vai, Brock! Você consegue, cara! Você consegue! Anda, garoto! Dá o melhor de si! É só coração agora! Não para não! Vai! Você vai conseguir! Vai, Brock! Eu cheguei nos 50. Eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Brock, você é o jogador mais influente deste time. Se andar por aí derrotado, eles vão andar também. Não me diga que não pode me dar mais do que eu vi. Você carregou um jogador de 60 quilos por todo o campo, então faça um favor. Eu preciso de você, Brock. Brock, eu preciso de você. Deus te deu a capacidade de liderar, então não desperdice isso. Treinador. Posso contar com você? Pode. Treinador, O que é, Jeremy? eu peso 68. Ouviu? Olha aí, pessoal, já viram esse vídeo? O que é que vocês acharam? Interessante, né? É um vídeo de um filme que vocês podem até procurar, deve ter em vários aplicativos aí, na internet, livre inclusive,
de um certo tempo, mas que leva uma mensagem muito de motivação para que a gente, quando se sentir que não pode ou cansado, que a gente tenha uma reação de começar ou recomeçar. Então é um filme muito interessante, muito usado para estimular a participação, a vontade de crescer. Não é isso, professor Luciano? Com certeza. E uma coisa bacana que apareceu ali é que observa que o treinador vendou os olhos dele. Isso. Talvez se ele tivesse percebido que ele alcançou a meta inicial, ele teria parado. Né? Como ele não sabia, observe o quanto ele pode ir além do que foi solicitado dele. Ele não conhecia seu potencial. Exatamente. E isso, gente, serve para esse nosso momento agora, né? Então, assim, vocês caminharam aí do primeiro ano, estão agora no meio do caminho, que é o segundo. O objetivo é terminar o ensino médio, né? Que é o terceiro ano, e não parar, seguir, e vocês podem. Não deixem ninguém dizer que vocês não podem, porque vocês têm condições disso, vocês podem ir e chegar onde vocês quiserem. Acreditem no potencial de vocês. Nós estamos aqui para ajudá-los, né, nesse caminhar, mas a maior dependência de alcançar o objetivo é de vocês. Porque tudo não é fácil, né? A gente sempre, em nossos momentos, a gente encontra uma dificuldade. E o estudo também faz parte disso, são novos conhecimentos, coisas que a gente vai se deparar e vai dizer, poxa, não consigo, consegue sim. Isso. Né? Tudo que você coloca como foco e diz que vai realizar e se organizar para fazer e ter vontade, principalmente, e o papel daquela pessoa que está do seu lado também lhe estimulando, vendo que você tem um potencial. Então, é algo que todos devem trabalhar junto. Eu vejo isso como um exemplo, que em uma sala, um vai motivacionando o outro com as suas habilidades. Eu tenho mais habilidade para uma coisa, então eu vou lá ajudar o meu grupo, o meu amigo. Então, trabalhar em grupo e observar as habilidades de cada um e usar isso é muito interessante. Hoje, espero que todos nós, né, façamos isso. Hoje, na turma do primeiro ano, eu dei inclusive essa dica a eles. Eu disse assim, olha, gente, formem grupos aí com vocês, nas salas de vocês. Se ajudem, até imagina, um sabe mais física, o outro sabe um pouco mais de geografia, o outro é melhor em biologia. E aí, no momento em que um que sabe mais, um pouco mais, compreende com mais facilidade a biologia e ajuda os outros, automaticamente ele está se ajudando, porque quando você está ensinando, você também está aprendendo. Tá certo? Então se ajudem, porque a união faz a força, né? Isso, então vamos lá. Gostaram, gente? Preciso que vocês participem. Eu sei que essa turma participa bastante. Eu tive a oportunidade de fazer algumas assistências com vocês, inclusive a aula também. E eu sei que vocês participam bastante. Quem pediu o tema, dá uma olhadinha aí. O nosso tema de hoje, a nossa unidade de número 1, a nossa aula de número 1, tem como tema temperatura e suas medidas. Nós vamos apresentar o curso aqui, parte dele, e vamos começar falando aí sobre temperatura e suas medidas. E quando a gente fala de temperatura, a gente lembra também de calor. E aí eu tenho vários questionamentos para fazer também com vocês e a gente conversar aqui durante a aula. Então anotem aí no caderninho de vocês o tema da nossa aula de hoje, temperatura e suas medidas. Olha aí, era assim o tema da aula de hoje. Observe o fundo da imagem. O que é que vocês, né, percebem com essa imagem? Ok, então tá aí a aula 1 da primeira unidade do curso de Física, segunda série, tema temperatura e suas medidas. Mas antes disso, vou colocar os objetivos da aula de hoje, que são reconhecer o conceito de calor e de temperatura, diferenciar as grandezas calor e temperatura, identificar situações em que se estabelece o equilíbrio térmico. São os objetivos da nossa aula de hoje. Gente, antes de começarmos, quero mostrar para vocês aí um ambiente, algumas ferramentas que nós vamos trabalhar, e a gente começa com o ambiente virtual, que é um acesso em que o mediador possui. Esse ambiente, o aluno não tem o acesso. Então, é um trabalho conjunto, os mediadores estão aqui conosco, eles têm um acesso a esse
esse ambiente. E lá estão postadas as nossas aulas, o material de apoio, então todas as ferramentas que facilitam aí o estudo de vocês. Então essa aula aqui, como vocês sabem, ela vai ser, tem o plano lá que já foi postado dias antes, né? E a aula também é postada até 48 horas depois. Então amanhã essa aula aí já está postada para vocês. Então o que é que eu peço para vocês? Vocês têm o material de apoio que está aí também no ambiente. Eu sei que tem algumas comunidades que têm dificuldade de fazer impressão. Quem tiver oportunidade, trabalhe em grupo, em um momento oposto, para que copie algumas dúvidas, estudem algumas dúvidas. No nosso caso, a gente não pode copiar tudo, né? Então, vai ter uma orientação quando for necessário. E, claro, se vocês desejarem também tudo, a gente, né, se comunica e chega a um acordo. Então, vamos lá ver os nossos meios de comunicação. Tá aí o ambiente virtual, tá aí o site para vocês, depois vocês pegam também. Nesse caso aí, quem tem acesso a esse ambiente virtual, que é o Moodle, né? A nossa plataforma. Quem tem um acesso é o mediador. Lá Gil, estão. Antes até de você chegar aí, aproveitando que nesse ambiente também, gente, existe um canal de comunicação nosso, que é o fórum, tá na aba esquerda. Então, o mediador, se você tiver alguma dificuldade, teve algum problema, ou os alunos não compreenderam bem tal aula, vocês podem entrar em contato conosco por ali, tá? Tem um fórum lá e aí coloca a observação, a situação, a dúvida, seja lá o que for. Usem esse canal, tá? Porque a gente, sabendo de algo com antecedência, a gente já pode preparar para a próxima aula. Então, alguma coisa que aconteceu agora nessa aula ou no decorrer dessa semana, próxima semana, a gente vendo isso no fórum, a gente acessando lá, a gente já pode trazer para a aula seguinte, tá certo? Então, tem um fórumzinho lá para a gente se comunicar. Ok, bem lembrado. A gente pode até colocar algumas questões, atividades. O pessoal de Remanso diz que ainda não está disponível, mas com certeza Remanso, acho que até dia 14, hoje, né? Acho que até hoje esse material deve ser postado, ou semana que vem. Viu? Porque ele sempre tira o de 2000 do ano anterior para fazer algumas modificações e aí é postado novamente, mas não se preocupe que ele vai ser postado, certo? Ok? Então lá vocês vão encontrar material de apoio, lista de exercício. E nós vamos trabalhar também com simuladores. Gente, esse material de apoio, esses exercícios que estão na lista, eles são complementos, né? Tem vários acessos que a gente tem hoje, principalmente com esse acesso à internet, onde a gente pode encontrar vários livros e consultas de listas de exercícios. Então, esse serve como uma referência, que é aqui organizado por nós, mas também tem outras possibilidades que vocês podem procurar. Então faz os exercícios daqui, tem o gabarito, mas vocês podem procurar outros caminhos também. Tem os nossos livros didáticos que já eu vou mostrar para vocês. Então são caminhos, né, possibilidades para que a gente não fique parado e sim tenha um material para ser estudado, tá certo? Então vamos voltar aqui porque tem os simuladores. Vocês viram alguns simuladores na primeira série, nós vamos continuar aqui na segunda, que são simuladores que funcionam como laboratórios virtuais. É muito interessante, eu vou passar hoje um para aqui para vocês. São vários simuladores, a gente usa muito, chamado o FET Colorado, é muito interessante e tudo isso a gente vai dar o endereço para vocês e vocês vão interagindo conosco. Esses simuladores parecem muito jogos, né? E o pessoal gosta muito de usar porque você pode experimentar, apesar de ser virtual, e fazer suas conclusões. Então a gente vai continuar trabalhando com esses simuladores e, lógico, trazer experimentos também. Inclusive vocês vão trazer, nós vamos pedir antes alguns materiais de fácil acesso para que nós possamos realizar aqui alguns experimentos referentes aos conteúdos da segunda série, ok? Então tudo isso aqui não precisa copiar porque vai ser postado para vocês só para que vocês se identifiquem aí nas possibilidades
habilidades e ferramentas que nós temos. Vamos seguir. Olha, nossos livros aí são 2 opções que nós temos. Algumas localidades receberam, outras não. E nós vamos sempre mostrar aqui essas referências. Então, são 2 livros nossos, que é o do Buongiorno e do Clinton, esse é o da FTD, o volume 2, e tem aí o Compreendendo a Física, do Alberto Gaspar, volume 2 também. Então, se vocês observarem, muitas coisas que estão aqui nos slides, na aula da gente, vem com essas 2 referências, são os livros bem interessantes, mas não impede que você tenha uma biblioteca na sua escola, você tenha livros com o volume 2, falando de termologia, você pode estudar também. Aí são referências, mas você pode aí fazer outras consultas, ok? Então, lá, aí são os nossos livros. Quem tiver esse livro, quem já tiver, né, na sua localidade, aproveita aí para poder utilizar. Quem não tem o material de apoio e também tem outros livros didáticos que vocês podem encontrar na biblioteca da escola, sendo o volume 2. Olha aí, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o Enem. O Enem, apesar de a gente não saber se vai ter modificações, mas ele é ainda um dos meios para que tenha acesso à universidade. Então, o Enem, você não estuda apenas para o Enem quando está na 3ª série. Isso você vai fazendo o seu treinamento, o seu estudo desde a 1ª série. Então, nós sempre vamos trazer aqui algumas questões referentes ao Enem. E tem esse canal aí também na TV Escola, que é o A Hora do Enem, muito interessante. Quem tiver essa possibilidade de assistir, tem algumas questões, inclusive, olhando aqui para vocês. Ó, gente, esse momento, essa hora do Enem é muito interessante, assim como outros, né, programas também que falam da física e de outras disciplinas também. Tem questões, inclusive, aqui na hora do Enem, viu, professor Luciano? Questões que a gente já passou aqui no MTEC durante esses anos. E é muito interessante você ver, né, o que você vê aqui, vê também em outros canais. Então, a hora do Enem está aí, o site está para vocês, o mediador pode pegar aí depois, passar para vocês. Vocês também podem colocar lá no site de busca e vão achar facilmente aí a hora do Enem. Fica a dica para vocês. Fica a dica também aí do próprio site lá da INEP, falando as informações sobre o Enem, que é o enem.inep.gov.br. Então, né, vocês querem continuar com certeza, o propósito é esse, conhecer sempre e depois do ensino médio continuar aí estudando e aplicando os seus conhecimentos, e isso a gente tem aí o nosso recurso, que é o Enem, tá bom? Ok? Olha, aí eu falei o seguinte, que o mediador tem acesso, ele precisa de uma senha, de um cadastro lá no AVA. Mas, eu quero assistir uma aula que aconteceu aqui no MTEC, não só no ano de 2019, mas também como em 2018, ou seja, por tema, por conteúdo, pode isso? Pode. Aí no site que nós temos, né, que é o pat.educacam.br/MTEC. Quando você coloca isso lá na internet, você vai ter um site onde estão disponibilizadas todas as aulas aqui do MTEC em relação aos seus conteúdos e séries. Muito interessante. Então, se você quiser assistir uma aula da 1ª série, da 2ª série ou da 3ª série, ou de acordo com o conteúdo que você, né, está com dúvida ou quer rever, você pode ir no pat.educacam.br/MTEC. Então, olha aqui para mim. É muito interessante esse site porque você pode tirar várias dúvidas. Nós estamos em física, aí você teve uma dúvida em matemática, propriedade, multiplicação de potência de mesma base. A gente vai explicar aqui, mas você vai anotar lá no seu caderninho que você teve uma dúvida ali para poder rever depois. Então, você pode utilizar essas aulas que estão aí no site a favor de você. Então, você pode ir lá procurar matemática,
matemática, física, história, português, inglês, se você teve algum problema, perdeu essa aula, ou então quer rever, gente, está lá no Pasta Educacom. É muito interessante que vocês vejam essa aula, revejam essa aula ou outras aulas de outras séries por conteúdo, inclusive vocês podem procurar. Então aproveitem essa ferramenta aí que está aí colaborando conosco. Então volta aí para que vocês vejam. O professor Luciano inclusive colocou. E de repente, né, eu também trazer, a partir de assistir a aula com mais calma, analisando melhor. Às vezes a pessoa precisa de ver e ouvir mais de uma vez, trazer depois para a aula seguinte as dúvidas que eles anotarem. Que oportunidade boa, no meu tempo não tinha isso. Exatamente. Vocês já viram essa imagem aí onde aparece a física? Por que eu digo que vocês já viram? Porque quem já foi aluno da primeira série já teve a primeira aula do professor, com o professor Luciano inclusive, que fala aí sobre introdução à física e como ela está inserida no nosso dia a dia. Física remete ao quê? A fenômenos naturais. Quando a gente fala fenômenos naturais, isso está no nosso cotidiano, na nossa presença. Então, o ar que respiramos, o ambiente ao qual estamos imersos, isso está envolvido com fenômenos naturais e que a física, ela representa algumas situações. Então, a física está envolvida com artes, biologia, medicina, muito gente com medicina, química, oncologia, filosofia, muito de filosofia, radioterapia, que já faz parte, na verdade, aí dessa medicina, né? Temos até cursos, inclusive, que se remete à física médica, que é muito interessante, muito importante para nós e que vocês vão estudar, vão ver várias produções em relação à física médica. Já viram na primeira série, eles vão ver aqui na segunda e continuar na terceira série. Então, é para mostrar, olhando aqui para vocês, que muitas vezes a gente começa a estudar uma disciplina, ver alguns conteúdos e claro que a gente faz essa pergunta, né? Para que eu estou estudando isso? Para que isso vai me servir? Conhecer já é muito bom. Muito bom. Quando a gente conhece, né, a gente aprimora e a nossa mente amplia cada vez mais, para que a gente tenha mais argumentos e entenda mais o que acontece ao nosso redor em vários aspectos. Isso já é, né, conhecer já é muito bom. E quando você conhece e vê aquilo aplicado à sua vida, a um desenvolvimento e uma evolução em termos de desenvolvimento de sociedade, fica melhor ainda. Então vocês vão observar que a física está ao nosso redor. A nossa aula que está acontecendo aqui agora tem a ver com conceitos da física e esses conceitos levaram a produções na qual permite que essa aula esteja acontecendo aqui. Eu aqui no estúdio com o professor Luciano, com essa equipe e várias comunidades a uma longa distância assistindo. Então, tudo isso porque teve o conhecimento, né, vários conhecimentos, inclusive aí o da física, permitindo que isso aconteça, ok? Então, a gente sempre vai estar relacionando o conteúdo da física à sua aplicação, que é o interessante. E vocês ajudando a gente, trazendo aí curiosidades, trazendo dúvidas, porque o nosso trabalho é conjunto. Ok? Vamos adiante. Olha aí, quero falar com vocês do tema da nossa unidade. Nós trabalhamos toda a unidade com tema e é muito interessante. Eu sempre aprendo muito, viu, professor Luciano? Eu digo para vocês, eu sempre aprendo com esses temas porque a gente tem que buscar, tem que estudar e eu vejo coisas, estudo coisas que eu não sabia antes. Então é um momento em que todos nós aprendemos. Inclusive, uma coisa que nós fazemos aqui na MTech, né? É bom que eles saibam, para eles perceberem como os nossos conteúdos das disciplinas estão inseridos no cotidiano de vocês. Porque quando a gente pega esses temas transversais e passa pelas disciplinas, vocês conseguem enxergar isso de uma maneira melhor e trazer para discussões, às vezes, situações do cotidiano que são tão importantes para a gente, né? Para o nosso convívio, para o nosso dia a dia. Então, é muito bom. Vocês vão precisar fazer atividades dentro desse tema. Então,
como a professora falou, é importante que vocês pesquisem coisas a respeito. Durante toda a unidade, a gente vai trazer nas aulas considerações a respeito do tema e lembrar que, além da atividade, na APA também vocês vão ter questões para responder que perpassa por esse tema e pela disciplina. Tá certo? Okay. Então fiquem ligados aí. E esse tema que é muito interessante, gente. O que Brotas está pedindo é o tema interdisciplinar. Tá aqui, ó. Dá uma olhadinha. É sociedade inclusiva, limites e expectativas. Um tema muito abrangente, né? E que nós das ciências da natureza, com biologia, química e física, com tantas coisas para serem estudadas, nós temos que focar, porque são muitas coisas. Então, tá um tema aí que é o tema da sociedade inclusiva e que vocês vão observar em todas as áreas esse trabalho, né? E como isso está acontecendo na nossa sociedade e o quanto é importante. Então, o tema da nossa aula já está aí, foi o que Brotas pediu, e esse é o tema da nossa unidade. Eu vou passar, olha aqui para mim, para eu falar para vocês, quero sempre estar olhando para vocês. Esse tema aí, sociedade inclusiva, é um tema muito reflexivo. Muito reflexivo, e aonde a gente tem que tomar atitudes, né, que tem uma melhoria para todos nós. Todos nós. Então, eu vou passar um vídeo para vocês e logo depois eu e o professor Luciano vamos conversar o que nós vamos procurar abordar aqui em ciências da natureza. Né, algum desses pontos, porque é muita coisa, porque vocês também vão trazer para nós. Eu gostaria que vocês abordassem neste tema essa reflexão aqui, essa abordagem desse fato. Então vocês vão trazer para nós também. Eu vou passar um vídeo agora para vocês, né, que fala de uma sociedade inclusiva muito interessante, e a gente volta já para discutir um pouquinho sobre isso. Dá uma olhadinha aí. A gente vê muito inclusão como, por exemplo, pessoas como eu que têm uma deficiência física ou a questão do sistema de cotas, e isso tudo é muito válido. Só que a inclusão, para mim, está muito além disso. A inclusão está no fato de você ser quem você é, qualquer pessoa, com a idade que for, de criança, bebê, adulto, adolescente, idoso, e você se sentir você mesmo, você ter acesso aos espaços e de convívio sem sofrer qualquer tipo de discriminação. E eu acho que a inclusão começa quando a gente se reconhece. Teatro é a imitação da vida. Você só imita o que você conhece. Então, eu comecei a ganhar dinheiro com teatro, comecei a ver que dava para me sustentar com teatro no final dos anos 90, que fazer imitação era muito... tava na moda, né? E aí eu comecei a imitar o Silvio Santos. Aí eu precisava conhecer o Silvio Santos, porque se eu só conhecesse a voz, a superficialidade dele, eu seria um imitador comum. Mas eu procurava entender o pensamento dele. Então ele é um cara que não deixa as pessoas falarem nada fora do que aquele programa pede. Então ele vai jogando as perguntas de um jeito que a pessoa fica presa e ela tem que responder só aquilo que é perguntado. É uma estratégia muito louca. Assim, ele é um grande comunicador justamente porque ele um comunicador ditador, né? Mas é muito bom o que ele faz. Então, para você imitar a vida, você tem que conhecer a vida. E se você vive uma vida de mentira, você não a conhece. Então você chega no palco, você não tem nada para interpretar. E eu acho que a inclusão é a maior forma que a gente tem de tornar a nossa vida uma coisa verdadeira, uma coisa, sabe, onde a gente viva as nossas dores e os nossos prazeres de um jeito único, ímpar, porque tem um filósofo muito bacana, o Rousseau, que dizia assim: um gato tem aquela vida, ele só vai viver aquela vida, ele está programado para aquilo. Uma maçã não escolhe cair da árvore, ela vai cair. E nós não temos uma natureza pré-definida. A gente vai fazer da nossa vida o que a gente escolheu, o que a gente conseguir, não necessariamente o que a gente quiser, mas o que a gente conseguir fazer dela, como uma folha branca, né? Então, se eu crio um computador,
antes do computador nascer, ele já está programado para, né, antes de um liquidificador nascer, eu já sei o que ele vai ser. Antes do meu filho nascer, eu não sei o que ele vai ser. E eu tenho que respeitar a autonomia dele. Eu tenho que dar ferramentas, fornecer ferramentas para que ele vá construindo a sua autonomia, a sua liberdade. Liberdade é sempre bom a gente pôr entre aspas, né? Mas ele vai se percebendo e sacando quem ele é. Então uma sociedade inclusiva é uma sociedade que permite que as pessoas desenvolvam cada um a sua própria moral. Moral não é um conjunto de regras que a gente tem que seguir. Moral é uma coisa de mim para mim mesmo. Tipo, se a sua carteira cai e você não viu que ela caiu, eu vou te devolver. Não é porque é polícia, é porque é dinheiro, porque não. É porque tem coisa que eu não faço. Tem um mito muito legal que é o anel de Giges. Não lembro se era o anel ou o manto. Era um anel que o Giges, de posse do anel, ele percebia que ele ficava invisível. E é um mito grego isso. Uma alegoria do Platão, aliás. Não é mito, é uma alegoria. E aí ele era um cara de reputação ilibada, então ele percebia quer dizer, ele fazia tudo em prol da sociedade. Quando ele percebeu que ele ficava invisível, ele cometeu as piores atrocidades. E moral é isso, moral é aquilo que você faz ou deixa de fazer, mesmo que você seja invisível, invencível. E quando a moral não dá conta, repressão. Então a gente está numa sociedade de muita repressão. Câmera, sorria em tudo quanto é lugar, você está sendo filmado, não pode fazer nada além do, né? Às vezes, numa atitude mais espontânea, as próprias pessoas ali do entorno começam a olhar para você feio. A gente começa a vigiar a espontaneidade do outro, isso chama microfísica do poder, e é uma coisa terrível que a gente está vivendo, e a gente só vai ter uma vida feliz quando a gente se libertar dessas coisas, quando a gente entender que a prioridade não é o mercado, é o humano, sabe? Que a prioridade não é um código a seguir, e sim o que vem de dentro de mim, o que as minhas pulsões pedem. E claro que sempre com a noção de que o meu espaço é meu até começar o espaço em comum. Né? O meu espaço não acaba quando começa o do outro, o meu espaço acaba quando começa o coletivo. Né? Então, para mim são 3 espaços, o meu, o nosso e o seu. Então, quando a gente se lança a uma aventura de teatro, eu, por exemplo, fui um adolescente, imagina, anos 90, tudo de ruim que um adolescente de filme americano, daqueles que a gente assistia na Globo, no SBT, era eu. O óculos, fundo de garrafa, a cara de nerd, Então eu me sentia péssimo, eu achava, puta, ninguém vai querer ficar comigo nunca. Enquanto eu pensei isso, de fato, não ficava com ninguém. Quando eu entrei, eu tinha vergonha de sair na rua. Quando eu entrei pro teatro e percebi, e comecei a me perceber, comecei a perceber características que eu tinha e que eu não via em mais ninguém, nossa, é muito libertador, é muito libertador. Tem um mito hindu que diz que os deuses estavam todos lá reunidos porque a gente precisa esconder o segredo da vida da humanidade, porque esses homens e essas mulheres são muito curiosas e não sei o que, né? E aí um Deus falou, vamos esconder nos buracos negros, vamos esconder nos confins das estrelas. Não, mas eles vão chegar lá, eles vão desenvolver tecnologia. E aí, por unanimidade, sugestão de algum dos deuses lá, eles concluíram que o lugar mais seguro para esconder o segredo da vida da humanidade era dentro do coração de cada ser humano. Então eu acho isso uma coisa muito legal, né? Quando a gente se encontra e se liberta, é igual lance atômico, né? Você fura um átomo e esse átomo vai... Eu sempre penso nisso quando eu vou educar. Às vezes eu deixo a minha aula de teatro nas mãos de alunas e alunos que estão ali há mais tempo, porque eu percebo que alguém precisa conversar, percebo que alguém não tá legal. E eu gasto tempo, porque o teatro é a desculpa. Olha aí, pessoal, esse vídeo aí na íntegra, eu tenho um site para vocês, o mediador pode passar para vocês e vocês dão aí uma olhada, que é muito interessante. O que vocês acharam do vídeo? Pessoal aí de Mascote Teixeira, pessoal de Remanso de Brotas de Pirá,
Cadê vocês? O que é que vocês acharam do vídeo e desse tema que nós vamos trabalhar? Como ele é amplo, mas aí, ele falou muito interessante que nós temos que nos conhecer, né? Eu tenho que me conhecer para saber quais são, o que mais eu posso fazer, o que é que mais me atrai, o qual eu estou disposta e que me deixa mais feliz. Então, isso que é interessante, é a nossa independência. E eu falo essa palavra porque nós tivemos aqui vários, né, facilitadores, palestrantes falando sobre a inclusão social, e teve um que falou assim: nós temos que ser independente. Ele tinha algumas limitações devido a um acidente que sofreu. E essa independência depende do que vai me tornar independente. Então, se eu tenho uma deficiência na locomoção, na mão e escrever, eu tenho uma possibilidade de ter um aparelho, um instrumento na qual eu possa fazer isso e me tornar independente. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos também falar aqui na inclusão social sobre as tecnologias assistivas. São aquelas tecnologias que permitem melhorar algumas limitações que nós possamos ter. Então, quando isso possibilita com que aconteça, nos tornamos, né, ou as limitações, elas se tornam aí independentes. Então, ele citou um exemplo, ele estava de cadeira de rodas, né, professor Luciano? E tem a rampa. Se tem uma rampa para ele ter acesso ao local que ele vai fazer a palestra, ele ali vai com a cadeira dele, ele é independente. Se tem um instrumento no qual ele possa falar, sempre a necessidade de segurar um microfone ou outra pessoa segurar, ele é independente. Então é aí que entra essas tecnologias assistivas. Quem tiver curiosidade pode aí buscar, verificar, que é muito interessante. E como fala em tecnologias assistivas, que são criações, né, em relação a esses instrumentos, entra aí as ciências na natureza, física, a química, a biologia, assim como as outras áreas também, e a gente vai focar mais nesse ponto, né, professor? E se lembrando que limitações todos nós temos. Todos. Né? E as limitações são como obstáculos que precisam ser vencidos. E, às vezes, para vencer alguns obstáculos, precisamos ter algumas ferramentas que nos ajudem com isso. Essas ferramentas, né, a física, inclusive, a gente vai mostrar aqui que ela vem trazendo, contribuindo muito para a melhora, né, desenvolvimento dessas ferramentas e proporcionando reduzir, minimizar esses obstáculos, né? Temos o nosso grande maestro brasileiro, que ele tem uma limitação, ele adquiriu, né, uma limitação na qual que ele não podia tocar o piano. Aí o engenheiro bolou uma ideia de fazer uma luva na qual ele, anos depois, agora ele voltou a tocar. Né? Então ele se tornou independente por causa de um instrumento, de uma tecnologia assistiva. Né? Isso é muito interessante. Então a gente vai trabalhar aí um pouquinho e conversar com vocês, mostrar, apresentar para vocês. Inclusive aqui na Bahia tem um curso de graduação da UFRJ, UFRB, gente, perdão, que tem um curso de graduação, né, com essa especialidade em tecnologia assistiva. Muito interessante. E outra coisa bacana desse vídeo é a gente perceber que, às vezes, a gente tem falado de inclusão, né, mas a exclusão, às vezes, vem da própria pessoa. Olha que ele disse que no início a primeira exclusão que ele viu foi dele para com ele mesmo. Né? Então, assim, precisamos nos reconhecer, né, conhecer, nos entender, perceber nossas limitações e buscar caminhos de vencer essas limitações, tá certo? Beleza, gente? E sempre que a gente puder, ajudar o outro, porque a união faz a força sempre, né?
Ok, gente, olha aí, nós estamos apresentando o curso para vocês, quais são as possibilidades, ferramentas que nós vamos utilizar e o tema que a gente vai estudar. Então, vamos agora mostrar aqui aquele lápis que eu ensino de vocês e quando aparecer no slide este lápis, é interessante que vocês copiem. Eu quero fazer um print da aula, porque eu já me organizei dessa forma, eu vou me responsabilizar pelo meu estudo, pela minha forma de organizar, a gente dá apenas sugestões. Então fica aí uma sugestão de quando esse lápis estiver aí no slide, vocês podem ter um momento para copiar, se desejar, para ter uma orientação no caderno, certo? Tudo bem? Então, esse é o lápis que diz aí, olha, um momento para copiar. Esse é o momento, nossa aula, nós vamos falar aqui, né? Eu vou dar umas pinceladas, porque nós vamos trabalhar com todos esses tópicos aí durante a nossa segunda unidade, só para a gente acender um pouquinho o que a gente vai ver a partir da nossa segunda aula. Então, o tema, temperaturas e suas medidas, vocês podem anotar aí para ter uma orientação, inclusive, de como procurar no material de apoio no livro de vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho, eu vou fazer algum questionamento com vocês, é o tópico da introdução, falar de temperatura e sensações térmicas, equilíbrio térmico, calor e medida de temperatura. Então, vou passar então, gente, ok? Vamos lá, olha aí. Quem conhece esse lugar? Se eu não me engano, é Morro de São Paulo. É o pôr do sol em Morro de São Paulo. Né? E tá ali, eu trouxe um pequeno trecho da música de Caetano Veloso, Luz do Sol, que diz assim, luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo. Alguém tem ideia do que Caetano Veloso está falando em relação a um fenômeno físico e que inclusive vocês estudam muito em biologia desde o fundamental? Alguém tem ideia? Luz do sol, que a luz que a folha traga e traduz em verde novo. Alguém pode dar um palpite aí? E aí eu trouxe, né, essa região linda que é nossa, é da Bahia, do Nordeste, e aí é o pôr do sol em Morro de São Paulo. Deve ser algumas ilhas ali, né, de Morro de São Paulo. Segunda praia, tá, obrigada aqui. Segunda praia do Morro de São Paulo. Ah, restaurante René, viu bem, da Ilha do Contrato. Olha, eu já fui na segunda praia de Morro de São Paulo. Que lindo, nós temos coisas lindas, né, gente? Bom, gente, quando Caetano Veloso diz luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, ele está se referindo o quê? A fotossíntese, que é justamente a respiração, né, que traz um verde novo, é a energia solar vindo ali, sendo inserida nas plantas, fazendo com que elas se alimentem e traga pra gente, inclusive, a nossa respiração. Gente, eu acho que eu já fui na Ilha do Contrato, a gente foi na Ilha Grande? Ilha Grande tem a ver... Não, eu já fui em Boipeba. Já fui em Boipeba, Morro de São Paulo, na Praia 1, 2, já fui. E recentemente, no ano passado, foi para Luciana, a gente foi em... Fomos em Ilha Grande, em Camamu. Camamu. Que é próximo, né? Camamu é próximo daí. Lindo, 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 apaixonante. Então, gente, por que eu tô trazendo a luz do sol? Quando a gente pensa em luz do sol, quando a gente vê aquele sol lindo, e o que a gente sente quando a gente está submetido a essas radiações? O que vocês sentem? Lembra lá do plano de fundo que tinha uma pessoa bebendo água e aquele sol lindo? O que vocês pensam logo quando diz, olha, eu vou agora andar com essa luz radiante do sol? O que vocês lembram? Né? O que vocês pensam? Então, para pensar nisso, eu já trago uma perguntinha muito interessante também. Dá uma olhadinha aí. 2 termos que eu trago para vocês aí, calor e temperatura. E já pergunto a vocês, calor e temperatura é a mesma coisa? Se não, qual é a diferença? Quem diz aí para mim
Quem arrisca dizer aí pra mim o que é que vocês pensam, é o que vocês imaginam mesmo. Não precisa tirar de livro nenhum e nem fazer nenhuma busca. O que é que vocês imaginam dessas palavrinhas que estão sempre no nosso dia a dia, calor e temperatura? Vocês acham que é a mesma coisa? E se não for a mesma coisa, qual é a diferença? Quero ouvir aí, quero ler aqui algumas respostas de vocês. E aí o pessoal de Coração de Maria, o pessoal lá da Ilha do Contrato, não, de Gapiúna, né? E, muito bem, professor Luciano. Gapiúna diz que calor é energia. E temperatura? Temperatura é o quê? Gostei, muito bem. Calor é energia, sim. E temperatura, você acha que é a mesma coisa que calor? Isso, o pessoal de Gapiúna está certíssimo. E aí, antes de colocar aqui para vocês o conceito de calor e temperatura, muito bem. Não, peraí, temperatura é a medida do calor. Depois a gente vai consertar isso aí. Tem uma relação, só que elas são grandezas diferentes, mas tem uma relação entre elas e a gente vai ajustar aí, né, isso que você passou em Gapiúna. Primeiro, calor é energia, sim, e a gente que vai ver que temperatura é uma forma de medir uma propriedade que cada corpo aí possui. A gente vai ver já já. Mas antes disso, eu vou passar aqui para vocês o que a gente vai estudar também aqui na segunda unidade, na termodinâmica. Na segunda unidade não, perdão, gente. Na segunda série. Então, dá uma olhadinha aí. Nós vamos estudar aqui a termodinâmica. O que é a termodinâmica? É o estudo da temperatura, do calor e seus efeitos e das propriedades de agregação dos sistemas de múltiplas partículas. Olha aí, é a parte da física que estuda a temperatura, o calor e seus efeitos relacionados a determinados sistemas lógicos e as partículas que a constituem. Então, essa aí não precisa copiar, viu, gente? Está no livro também e aí no material de apoio. Na termodinâmica, a gente tem a termologia, ou a chamada termofísica, que é a parte da física que estuda o calor. Nós vamos estudar também. Os fenômenos são interpretados a partir de modelos da estrutura da matéria, sobre dois pontos de vista distintos, porém complementares, que é o que exatamente Gapiúna colocou ali em relação a calor e temperatura. Nós vamos estudar a parte, né, o macroscópico, que é o que a gente pode observar, inclusive com determinados instrumentos, que se refere à temperatura, energia interna e pressão. E a parte microscópica em relação à velocidade, energia cinética de átomos e moléculas. Então, essa parte aí traz para a gente conceitos relacionados à temperatura e calor. Temperatura relacionada a uma parte macroscópica, com calor também, que é energia, mas também algumas propriedades como velocidade, energia cinética dos átomos e moléculas. Energia cinética, aquela lá que vocês viram na primeira série, certo? Então, eu trouxe alguns exemplos para motivar a nossa aula. E isso, ó, Gapiúna tá craque, professor Luciano. Já colocou ali. Falar aqui, Gapiúna tá bombando aí. Eu espero que os outros aí usem como exemplo e venham aí, quando ele diz assim, calor, energia, isso, que essa energia interna, né? Que é essa agitação aí, né? Interna dos corpos, essa temperatura, que ele diz que é a medida do calor, e aí a professora diz que vai fazer algumas reparações nisso daí, mas é por aí mesmo. E as temperaturas podem ser, ó, que ele já disse, Celsius, Fahrenheit Kelvin, e né? Kelvin. Inclusive, aprender aí as transformações dessas grandezas. Da né? próxima aula. Ok, nós vamos ver aí exatamente as escalas termométricas e as temperaturas e suas medidas em Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que é muito interessante. E aí eu já trago para vocês, para a gente poder fazer essa motivação. Inclusive aconteceu, se eu não me engano, em 2019, foi atualizado em 2019, essa reportagem que diz que temperatura chega a 40 graus Celsius em cidade da Bahia e município é considerado o mais quente do país. Sabe onde foi isso, gente? Em Bom Jesus da Lapa, em Barra. Tem comunidade aqui de Barra? Tem comunidade de Barra. Então, quem
está em Barra só passou por isso. Há uma temperatura, uma sensação térmica de 40 graus Celsius. Será que nosso corpo suporta isso, Se professor? tiver alguém aí dessas localidades, poderia inclusive aí dar algum depoimento pra gente aí agora, né? E eu passo aqui pra professora. Exatamente, pessoal de Barra, o pessoal que está próximo aí ao Bom Jesus da Lapa, lembram aí dessa reportagem? Inclusive o vídeo tá com endereço para vocês podem pegar aí, pedir ao mediador e observar aí essa reportagem que foi muito interessante, né? Que as pessoas, né, ao sair, pensavam como sair e trabalhar com determinadas vestimentas em que sentiam uma sensação térmica favorável ou não, a qual pode levar até o mal-estar. Então isso aconteceu aqui na Bahia, foi no ano passado, se eu não me engano, foi sim. Teve também em 2013, né, essa alta temperatura. Então tá aí. O que vocês observam quando vocês veem esses termos no nosso dia a dia? Né? Os noticiários sempre colocam aí o clima, sempre falam em temperatura mínimo, máximo. É isso que a gente vai entender mais aqui também, nessa parte da termodinâmica e da termologia. Então vamos aí voltar. Então trago aqui exemplos para vocês, exemplos do nosso dia a dia que remete a conceito da física como o de temperatura. Ó, gente, essa reportagem é muito interessante aí, e que foi um escândalo na internet, eu não sei se alguém lembra, que foi em Feira de Santana, e que chegou o termômetro da cidade e apareceu lá 46 graus Celsius. E foi assustador. Por que foi assustador, gente? 46 graus Celsius. Será que o corpo humano, ele vai está no estado normal de temperatura a 46 graus? Como é que esse termômetro chegou a marcar isso aí? E aí isso foi explicado como ilha de calor, que nós vamos estudar aqui, que está submetido também à arquitetura de como uma cidade é feita, se tem muitos prédios, as alturas desses prédios, os materiais do concreto, né, claro que é feito, e como isso pode trazer aí uma ilha de calor e fazer com que o termômetro chegue a uma temperatura dessa, 46 graus, que já incomoda ao nosso corpo humano. A gente vai ver aqui também. O que você acha? Qual é a maior temperatura suportada pelo homem? E qual é a menor pelo corpo humano? Quando a gente fala, o homem está generalizando, mas o corpo humano, qual é a maior temperatura que ele poderia suportar? E qual é a menor? Ó, boa consulta para a gente fazer. Né? A gente pode pensar assim, quando uma pessoa já está lá passando dos 37,5, a gente chama de quê? Estado febril. Né? Então a gente pode pensar quais são as temperaturas normais em relação ao corpo, a biologia inserida aí no contexto com a física. Então tudo isso para trazer motivações para vocês. Então o que eu quero trazer aqui para vocês, que vocês podem fazer em casa, lógico, com o maior cuidado, é uma experiência muito antiga, onde a gente pode ter a sensação térmica. O que é essa sensação térmica? É aquela sensação de você achar que algo está mais quente ou algo está mais frio. Né? E será que esse frio na física tem um conceito? Tudo isso a gente vai ver, eu estou dando motivações para vocês. Dá uma olhada aí nesse slide, dá uma olhadinha aí. Ó, esse é um experimento bem antigo, ele foi realizado pelo filósofo John Locke, né? A gente conhece como experimento de Locke. Muito simples, mas muito eficiente na relação de entender sensações térmicas, principalmente no nosso corpo humano, de nós entendermos as nossas sensações. Então, esse é um experimento onde há uma vasilha com água fria, uma vasilha com água morna. Essa água morna é água em temperatura ambiente. Né? E você dá uma esquentadinha na água para não queimar a mão, lógico, e você coloca quente. Então o experimento é o seguinte: você coloca uma das mãos no vaso na parte da água fria, a outra na parte quente. Olha aqui para mim, né? Vamos usar da nossa imaginação. Você pega 3 vasilhas, uma com água fria, outra com água morna, que é a temperatura ambiente, e outra com a água quente. Coloca uma das mãos na água fria,
coloque uma das mãos na água quente, uma água quente assim, gente, que possa suportar, certo? Depois pegue as duas juntas e coloque na água ambiente, não uma água morninha. Você vai sentir uma sensação. Você vai sentir uma sensação em relação à água. Diferente em cada mão, né? Diferente em cada mão. Uma sensação diferente em cada mão. Eu nem poderia falar agora com essa sensação para que vocês realizem bom não falar, e tragam. seria interessante deixar e eles perceberem. Eu até vou deixar. Então, quando você tirar da fria e colocar na morna, da quente também, você vai ter sensações diferentes. Seria até bom pedir para que eles façam e já ser momento inicial, talvez, de nossa aula da próxima semana. Exatamente. Então eu vou deixar para que vocês façam. O que vocês vão sentir quando colocar a sua água que estava sua mão que estava na água fria na parte morna, que é a água ambiente, e a quente na parte morna. E relatem pra gente, relatem. Por exemplo, pega uma vasilha, coloca gelo dentro, água com gelo. Isso. Pega outra vasilha, esquenta a água, tá? E uma outra que você tira direto da torneira. Pronto, um exemplo. Então você pega uma mão, coloca dentro da água com gelo, uma mão dentro da água que você esquentou um pouco, cuidado para não esquentar demais, lógico. E depois de um certo tempo, você tira ao mesmo tempo e coloquem as duas mãos juntas nessa água que você tirou direto da torneira. E você percebam o que vai mim, sentir né, em cada uma das mãos. Escrevam depois, relatem e tragam para nossa aula aqui. Escrevam mesmo a sensação que você teve. Pode escrever mesmo a sensação que você teve do seu jeito. E pode colocar no fórum, professor Luciano. Pedir ao mediador para colocar no fórum. Ou trazer para a gente na aula de número 2. Combinado? Tá gravado. Combinado? Beleza? Então tá aqui, ó, o experimento de look. Dá uma olhadinha. E vocês vão fazer isso, nada de colocar água em temperaturas altas para poder queimar a mão. Dá uma esquentadinha rapidinha e aí coloca. E a água morna vocês consideram aquela água de temperatura ambiente, aquela água que você pegou do filtro. Então, uma com gelo, como o professor Luciano falou, uma água do filtro, uma água da torneira e a outra mais esquentadinha, suportável. E aí vocês vão fazer esse experimento. Tá bom? Combinado então? Vamos combinar isso? Tá bom, todos nós. Tá bom. Então vamos ver o conceito de temperatura? Vamos. Olha aí, já quem passou aqui foi Grapiu no conceito de temperatura e tá aqui, inclusive, com o simulador para nós. Eu gostaria de mostrar para vocês que temperatura é a grandeza física macroscópica associada ao grau de agitação térmica média das partículas de um corpo ou de um sistema. Então, observe aqui, eu vou passar esse simulador rapidinho para vocês. Eu sei que nossa aula já está chegando ao final, mas eu vou passar esse simulador que vocês vão entender agora melhor aí o que vem a ser temperatura relacionada às partículas de um corpo. Olha aqui, gente, dá uma olhadinha. Pedi para mostrar aqui o simulador. Ó, 2 livros aqui no simulador. Observe, eu tenho 2 livros, o de azul representado por Química e o livro verde representado por Física. Claro, né? Ciências da Natureza, a gente está puxando aqui do nosso lado. E aqui do lado, alguém sabe me dizer o que instrumento aqui é esse aqui do lado? Tô achando essa galera meio parada aí esse tempo, né? Grapiúna comentou algumas coisas, depois parou também, os demais. Já falamos aí de várias coisas, não sei o que está acontecendo. E aí, gente, que instrumento é esse que está aqui do lado? Quem é que vai me dizer o que é? Muito bem, Letícia. Olha aí, muito bem, Letícia lá de Araci. É o termômetro. E esse termômetro, ele tem ali um líquido. Esse líquido, ele vai aumentar, ou seja, vai dilatar ou diminuir. No caso aí, é depender da agitação das partículas desse material. No caso, a gente está dando exemplo como livro. Os exemplos que a gente está se referindo aqui às partículas, elas estão aqui representadas em formato aí dessas bolinhas. Depois a gente vai falar aí dessas representações e outros termos também que envolvem a física. Não agora, é para a gente entender. Olha o que vai acontecer. Eu vou pegar esse livro aqui e vou atritar um no outro. O que foi que aconteceu quando eu atritei esse livro no outro? O que foi que aconteceu, gente? Ó, parei. Ó. Vou atritar. Desci aqui o livro de Química, vou atritar com o livro de Física. O que está acontecendo com as bolinhas, gente?
que foi que aconteceu com elas? E com o termômetro, observe, vou pegar novamente, agora devagar, vou devagar, ó. Vou trazer o livro de física, de química, que é azul, vou tratar devagar. O que acontece com as partículas? Elas ficam paradas ou elas se agitam mais? E quando elas se agitam bastante, atritando um livro no outro, o que acontece com o termômetro? E Letícia? Quando eu paro de atritar um livro com o outro, o que acontece com o termômetro também? Isso, olha aí, observe que quando eu atrito um livro, isso, muito bem, Letícia, se agitaram e aumentou a temperatura, exatamente esse conceito de temperatura. A temperatura, ela mede o grau de agitação de um corpo ou de um sistema. Então, esse corpo aqui está paradinho. Então, tende a ter as partículas em menos agitação. Eu vou fazer o seguinte, atritar um livro com o outro. Quando eu atrito um livro com o outro, eu tenho uma reação onde as partículas desses corpos, elas vão aumentar o seu movimento, ou seja, vão aumentar a sua velocidade em relação a uma e a outra partícula. Elas vão aumentar o seu grau de agitação. Aumentando o grau de agitação, o que acontece com esse termômetro? O líquido que está nele dilata e ele indica ali uma determinada temperatura. Quando eu paro de agitar esse livro com o outro, ou seja, de atritar, o líquido diminui e a temperatura diminui. Ou seja, eu tenho um instrumento onde eu vejo o aumento ou a diminuição da temperatura. Então, eu estou vendo uma coisa de uma forma macroscópica. Então, isso é o que significa a grandeza. A grandeza é algo que pode ser medido, a gente conhece isso lá desde a primeira série. Então, o que eu posso medir, eu chamo de grandeza. Então, a temperatura é uma grandeza que mede a agitação, o grau de agitação de um corpo ou de um sistema, através de instrumentos que reagem ao aumento ou à diminuição da temperatura. Então, isso que é temperatura. Voltando aqui ao slide. Então, grandeza temperatura é a grandeza física macroscópica associada ao grau de agitação térmica média das partículas de um corpo ou de um sistema. Pronto. Agora eu vou mostrar a vocês aqui um exemplo, que a gente já viu que é grandeza. Vou mostrar uma coisa aqui chamada equilíbrio térmico. Dá uma olhadinha. Ó. Aqui, não precisa, quem quiser fazer o desenho, pode fazer o desenho. Mas observem aí que eu tenho uma água quente, uma água fria, em recipientes diferentes. E quando eu coloco a mesma quantidade de água fria e água quente em outro recipiente, eu adquiro uma água morna. Ou seja, olha aqui para mim. Eu tenho, vamos pensar em dois corpos de mesmo material e até aí nesse caso agora de mesmo tamanho, né, de mesmas densidades. Só que um está com uma temperatura diferente do outro. Se eu colocar esses corpos em contato, naturalmente esses corpos tendem a distribuir sua temperatura de forma que no final todos os dois estejam com temperaturas iguais, ou seja, estejam em equilíbrio. Quando isso acontece, naturalmente, o corpo que tiver maior temperatura, ele vai ceder energia para o corpo de menor temperatura, até que ambos estejam com a mesma temperatura, cede para essa energia e os dois permanecem com a mesma temperatura. Isso é chamado de equilíbrio térmico, né? Quando os corpos, depois de entrarem em contato em determinado sistema, eles ficam com a mesma temperatura. Gente, quando o corpo de maior temperatura cede energia para o corpo de menor temperatura, cede energia, ou seja, você tem um movimento, você tem energia em trânsito. Isso nós chamamos de
calor. Então, muito certo como o pessoal de Vale da Juliana, Ilha do Contrato, de Grapiúna, perdão, Ilha do Contrato colocou que calor é energia. Sim, calor é energia em trânsito, quando um corpo de maior temperatura cede energia para o menor temperatura. Isso é a definição de calor. Calor é energia em trânsito. Dá uma olhadinha aí. Pelo tempo vocês não vão poder copiar, mas próxima aula eu trago tudo para vocês. Então, calor é energia térmica em trânsito de um corpo de maior temperatura a outro, de menor temperatura, quando postos em contato, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico. Esse aí é a definição de calor. A partir dessas definições de temperatura e calor, eu sei que a gente vai ver aí algumas medidas de temperatura, eu vou mostrar já já a vocês, só que eu trouxe essas medidas de temperatura para que a gente trabalhe na nossa produção. Então eu vou mostrar a vocês agora, né, as nossas referências, onde está o nosso livro, e nós vamos produzir falando aí um pouquinho de medidas de temperatura. Vou pedir aqui para frisar, para que vocês deem uma olhadinha. Não se preocupe, próxima aula a gente vai revisar tudo isso, né, professor Luciano? Porque hoje foi uma aula de introdução e nós vamos fazer a revisão e trabalhar mais com questionamento. Inclusive, vou fazer uma enquete com vocês sobre a aula de hoje. Aqui hoje, gente, tem a referência dos nossos livros, que é o do Buongiorno e do Clinton, volume 2, e esses conteúdos estão no capítulo 1, na página 12, para o livro de Buongiorno e Clinton, são os autores, e no Compreendendo a Física do Alberto Gaspar está no volume 2, já no capítulo 10, na página 164. Essas são as nossas referências e nós vamos para o nosso momento da produção falar um pouquinho aí sobre medidas de temperatura. O que nós vamos estudar também na próxima aula? A gente vai estudar termometria. O que é essa termometria? É a parte da termologia que estuda a temperatura. Nós já sabemos agora que temperatura é uma grandeza, calor é outra. Isso a gente não pode... Olha aqui para mim. A gente não pode sair do nosso curso na primeira unidade, né, professor Luciano? Aliás, da aula de hoje, né, sem distinguir calor e temperatura, são coisas diferentes, né? A temperatura está relacionada também às sensações térmicas. Observe que quando vocês realizarem a experiência de obter a sensação térmica do seu corpo, tirando a mão que estava na água fria e a outra que estava na água quente, para uma água ambiente, ou a gente pode chamar de morna, vocês vão observar que vai haver uma troca. Claro, porque a água fria ela estava com uma determinada temperatura, a mão com a água fria, e a água quente também estava com determinada temperatura. Quando você colocar na água morna, você vai ter trocas aí de calor. Você vai ter aí o quê? Energia em trânsito. A partir dessa troca de calor, você tem uma mudança de temperatura e você tem uma sensação térmica. Então, por exemplo, o nosso corpo humano tem limites, né? Os seres vivos, eles têm uma adaptação aos ambientes, aos meios, de acordo também com a temperatura, e nosso corpo humano também tem limites, né, em relação a altas temperaturas e baixas temperaturas, que nós vamos ver aqui também. Então, nós temos as sensações térmicas relacionadas ao que nós sentimos em determinada troca de calor com o ambiente, né? E temos essa troca através do quê? De calor, de energia. Energia em quê? Em trânsito. Calor é energia em movimento. Eu tenho corpos trocando o quê? Energia. Corpos de maior temperatura, sempre naturalmente, de forma espontânea, vai ceder calor para corpo de menor temperatura. É por isso que a gente tem a sensação de perder ou ganhar calor. Então, por exemplo, eu venho em um dia ensolarado da rua e entro aqui no estúdio que tem um ar-condicionado que está a 19 graus Celsius. Claro, eu venho com uma temperatura maior. Quando eu entro no estúdio, eu vou olhar aqui para o professor Luciano e vou dizer, ai que frio.
Por que aqui frio? Porque eu vou ceder o meu calor para o ambiente. Porque o meu corpo está em maior temperatura e ele vai querer estabilizar com o ambiente. Como eu estou em maior temperatura, eu vou ceder, eu vou dar, né, calor. O que é isso? Energia em trânsito, calor ao ambiente. Como eu estou perdendo calor, eu vou ter a sensação de perda e eu vou diminuir minha temperatura e eu vou chamar isso de frio. Então, na verdade, frio na física não tem um conceito, é a perda. Você está cedendo calor. Isso tudo remete a uma sensação térmica em relação ao meu corpo. Olha como é interessante aí essas grandezas, esses conceitos associados. E como é que a gente vai saber se um lugar está mais quente ou não, cedeu ou perdeu, ou um determinado corpo? Através de instrumentos de medidas, né? A Letícia falou ali do termômetro, que é um dos mais conhecidos instrumentos de medida. O que são esses instrumentos de medidas? São substâncias que se modificam, têm um comportamento alterado, submetido a variações de temperatura, seja a variações de mais temperatura ou menor. Então, substâncias que reagem, né? O líquido que nós vimos ali no termômetro, quando aumenta a temperatura, ele dilata, ele aumenta e vai até uma determinada medida aí feita por determinados pontos fixos que nós vamos ver aqui, e na qual a gente pode averiguar qual é a temperatura ali daquele corpo ou daquele ambiente. O mesmo acontece quando a temperatura diminui, o líquido diminui e mostra pra gente. Então tem várias substâncias que elas se alteram aí com a relação a medidas de temperatura. Eu só vou mostrar a vocês que a gente vai para uma perguntinha aí no nosso momento de produção. Dá uma olhada aí. Então, fica claro que a gente vai estudar termometria na aula seguinte, que é a parte da termologia, que estuda a temperatura e suas formas pelas quais as mesmas podem ser medidas. E aí eu trago para vocês que o termômetro é um dispositivo calibrado para medir a temperatura do corpo, aonde nós temos aí grandezas termométricas. O que são essas grandezas termométricas? São grandezas físicas que variam proporcionalmente com a temperatura. Então, variou, elas se alteram, vão variar de forma proporcional com a temperatura e através dela a gente pode medir, aferir a temperatura. Então, tem alguns exemplos aqui, né, de tipos de termômetros, né, de mercúrio, álcool, né, de Belane, de resistência elétrica, bimetálico, a laser, são, né, grandezas termométricas que tem um comportamento variado em relação ao aumento ou a diminuição de temperatura para esses instrumentos. Claro, esse comportamento tem a variação de forma proporcional. Ok? Então, olhando aqui para mim, eu vou deixar aqui umas perguntinhas, quero fechar com vocês, que nós vimos hoje aqui, né? Conhecemos um pouquinho do que vai acontecer na segunda série, vimos aí a diferença entre calor e temperatura. Na segunda aula eu já começo fazendo uma enquete com vocês sobre isso e vou lançar uma perguntinha aqui para vocês, tá bom? Aqui no nosso momento de produção. Vou deixar aqui frisado para colocar a pergunta para vocês. Na verdade, eu queria que vocês fizessem aí um estudo em grupo, se tivesse acesso à internet, até é bom a gente saber, né, ou livros. E eu quero que vocês tragam para mim na nossa produção. Deixa eu soltar a pergunta para que vocês vejam. Qual é a temperatura máxima e mínima que o corpo pode atingir? No caso, nosso corpo, o corpo humano. Quem manda aí esse resultado para a gente? Estou esperando aqui, vou ficar aqui caladinho um pouquinho com o professor Luciano, dos 2 minutinhos ou 3 que vocês mandam aí para mim, para a gente discutir um pouquinho. Pronto, outra perguntinha, inclusive, olhando aqui para mim, vou fazer o seguinte, ideia do professor Luciano aqui foi ótima. Deixar a primeira pergunta para vocês realizarem uma consulta, vai fazer a experiência, depois da experiência do look, vocês vão fazer a busca da maior temperatura suportada pelo corpo humano e da menor. E vai responder essa aqui agora para mim, para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje. Dá uma olhadinha. Quando colocamos corpos em um mesmo recipiente termicamente isolado, ocorre transferência de energia entre eles até ser atingido o estado de equilíbrio térmico. Qual é a condição necessária para haver calor, ou seja, para
ocorrer transferência de energia entre corpos. Tá fácil essa, né? Não tá fácil essa, professor? Certeza aí que dá para ele responder. A Letícia vai responder rapidinho aí. A Araci está pedindo um print do outro. Vamos agora para o nosso momento da interação, em que a gente vai bater um papo respondendo essa questão. Quero que vocês falem para mim, para o professor Luciano, né, o que é preciso, resumindo, o que é preciso para que aconteça calor, né, professor Luciano? Ou seja, para que haja energia em trânsito. Então, vou lá conversar com o professor Luciano nesse momento da interação. Nós que já gostamos de conversar bastante, professor Luciano. Com certeza. Vocês também. Espero que nossas aulas sejam sempre assim, que a gente se comunique bastante. Eles precisam fazer um pouquinho mais isso na próxima aula, né, galera? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar para o professor Luciano responder essa questão na síntese. Vamos lá. Primeiro, parabenizar aí pela aula, viu, prova? Muito bom, é sempre esclarecedora as suas aulas. Pedir para que eles participem mais, né? Eu sei que hoje é a primeira aula, mas vocês precisam participar para que essa aula fique, inclusive, mais dinâmica, mais interessante. Quando vier... não entendi isso. Eu acho que isso é tal coisa. E a gente vai interagindo. E as curiosidades que vocês sempre têm. E esse assunto, então, hein? O que tem de curiosidade não é brinquedo, não. Mas beleza, aí vamos lá, para a gente fazer aqui uma síntese, né? Olha só, a professora falou aí de 3 conceitos aí bacana, que é a temperatura, o equilíbrio térmico e calor. E ela disse assim, precisamos saber a diferença entre temperatura e calor, não pode ser a mesma coisa. Então, temperatura é uma grandeza física que determina o grau de agitação das partículas de um corpo. Olha, grau de agitação, lembra que ela mostrou lá os 2 livros se movimentando? Esse grau de agitação lá, essa agitação, a gente pode chamar de energia, né? A energia interna, a energia térmica lá, tá? Quando essa energia térmica está sendo transferida de um corpo para o outro, você botou 2 corpos em contato. Quando a energia, né, térmica de um corpo é transferida para o outro, você chama isso de calor. Tá certo? Então, é energia térmica em movimento, em trânsito de um corpo para o outro, sendo que é do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura em condições normais, ok? E aí você fala de equilíbrio térmico. O que é esse equilíbrio térmico? Quando essa agitação das moléculas de um corpo e do outro ficarem com o mesmo nível, aí você diz que esses 2 corpos estão em equilíbrio térmico. Inclusive, vocês vão fazer aí, realizar as experiências que a professora falou, né? Só relembrando como foi essa experiência, uma vasilha com água com gelo, outra com água que você esquentou um pouco, cuidado para não queimar a mão, não esquente demais, e uma com água saída da torneira. Coloca uma mão em uma vasilha, uma na outra que está quente, deixa um tempinho e depois coloca as 2 ao mesmo tempo na vasilha que saiu com água direto da torneira. Percebam as sensações que vocês vão ter em cada mão, relatem e traga pra gente, tá certo? No mais, só agradecer, parabenizar e pedir que vocês participem mais, né, E agora eu pergunto, o que é necessário, com a questão que a gente perguntou, o que é necessário para que aconteça, para que ocorra o calor, que é energia, professor? Nós precisamos de ter corpos de temperaturas diferentes. Só acontece, gente, calor quando nós temos corpos de temperaturas diferentes, que é justamente o que a questão pergunta, né? O que é necessário para que aconteça transferência de energia de um corpo para outro até que eles se estabilizem, entrem em equilíbrio? É preciso que eles estejam em temperaturas diferentes, porque se eles estiverem em temperaturas iguais, não vai precisar que ocorra aí o quê? Esse trânsito de energia. E esse trânsito de energia, essa energia em trânsito é o quê? Calor. Calor é energia. E quando esse equilíbrio termina acontecendo, a gente termina não tendo nem a sensação que a gente chama de frio nem de quente. Exatamente. Né? Por exemplo, agora estou com frio, ou seja, meu corpo não está com a mesma temperatura não do está. estúdio, com certeza. E muita gente, a gente vai ver que tudo isso está no nosso dia a dia. Reportagens que a gente mostrou aqui, sempre falando de sensações térmicas, de temperatura, de umidade, tudo isso a gente vai entender aqui no conceito da física durante o nosso
curso da 2ª série. Muitas curiosidades vocês vão ver, nós vamos aqui estudar juntos, tá bom? Então, até a próxima, bom recesso para vocês, depois do carnaval a gente se encontra. Até mais. Até mais.